O tema da palavra de hoje é: levante-se e vá buscar. Então vira para a pessoa do seu lado e fala assim: levante-se e vai buscar. Levante e vai buscar. Esse é o tema da palavra de hoje. E antes de eu entrar nisso, eu queria orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo, por esse espaço, por esse local destinado para que nós possamos te prestar culto, Senhor. Que no nome de Jesus nós possamos ser impactados pelo Teu Espírito Santo. Pai, que somente o Senhor e o Teu Espírito Santo tenham a liberdade, Deus, para passear no nosso meio, Deus. Que toda e qualquer tentativa do inimigo caia por terra agora, Deus. Toda tentativa de trazer confusão, de atrapalhar, seja cancelada agora no nome de Jesus. Toda investida do Satanás no mundo espiritual que seja bloqueada agora pelos Teus anjos, Pai, no nome de Jesus. Toca as nossas vidas, toca aqueles que estão nos assistindo, que estão acompanhando online esse culto também, Deus. Que no nome de Jesus eles sejam guardados pelos Teus anjos, revestidos pelas Tuas armaduras, Pai. E que aquilo que o Senhor tem para liberar nessa noite, Pai, possa ir diretamente ao encontro dos corações. Que possamos receber aquilo que nós precisamos nessa noite, Pai. Que o Seu Espírito Santo faça aquilo que o Senhor é especialista em fazer, que é nos transformar. Que é aquilo que somente o Senhor pode fazer, que é nos moldar, nos mudar e nos transformar, Pai. Que a Sua palavra venha e confronte cada um dos corações, e que eles recebam aquilo que é destinado para eles nessa noite. Que aqueles que estão servindo nos ministérios possam receber do Senhor também a porção que é destinada a eles, Pai, independente da função, que eles sejam impactados pelo Teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus. Oramos também pelo ministério infantil, que as crianças sejam impactadas pelo Senhor, que as crianças sejam impactadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que os professores e todos aqueles que servem no ministério infantil sejam capacitados pela Sua graça para serem excelentes naquilo que eles se proporam a fazer, Pai, no nome de Jesus. Fala conosco nessa noite, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Como bons bolas de nevianos, vamos aplaudir o Senhor após a oração? Esses dias eu conversei com alguém que é de outra denominação e ele me perguntaram: mas por que vocês aplaudem toda vez que ora? Eu falei: ué, porque a gente aplaude toda vez que ora. Porque a gente é do bola de neve. Ai, cara, como é diferente, né? Coisa tão simples. Muito bem. Uma das histórias mais incríveis e que nós falamos tanto e ouvimos tanto falar, que está descrita na palavra, é a saída do povo de Israel do Egito. Creio que a grande maioria, se não todos, conhecem a história muito bem, muitos detalhes. Todos sabem das pragas que vieram, todos sabem dos detalhes, talvez não tão a fundo, mas sabem dos detalhes dessa história. Sabe que um dia o povo de Deus foi levado ao Egito para que eles fossem salvos de um tempo de fome e de escassez. E nesse local a bênção do Senhor era sobre esse povo. E esse povo começa a se multiplicar e multiplicar e multiplicar, ao ponto de que Faraó e as autoridades do Egito olham para esse povo e começam a se sentir ameaçados, porque eram muitas pessoas, não eram poucas famílias, mas eram milhões de pessoas, e o medo deles é que se essas pessoas se revoltassem, Egito ia ter um grande problema. Então eles começam a submeter esse povo à escravidão. Começa a escravizar o povo de Deus, e eles não se tornam escravos no Egito, e vai passando de geração em geração. Faraós que não conheciam a José e nem a história de José já tinham assumido, e então esse povo se torna escravo e continua sendo escravizado, e passam-se anos como escravos. Um dia Moisés tem um encontro com Deus. A vida dele é impactada, a vida dele é transformada naquele encontro, onde uma sarça pegava fogo, ele olhava a sarça não se consumia, e de dentro da sarça Deus fala com Moisés, e a vida de Moisés é confrontada naquele momento. Ele é curado e ele é levantado então como o libertador do povo de Deus, para que tirasse o povo de Deus do Egito. E o povo então foi retirado do Egito. Sabemos que Deus pesa a mão sobre o povo do Egito, as pragas vêm, e acontece uma devastação naquele lugar, ao ponto que no final, quando o povo estava pronto para se retirar do Egito, Deus ainda fala: vai, bate na porta do vizinho, da vizinha, pede o que vocês quiserem, porque vocês vão ser restituídos de todos esses anos de escravidão, da qual vocês não receberam nada. Então o povo de Deus sai do Egito, não simplesmente para a liberdade, mas uma liberdade com muita prosperidade financeira, amém? Até aí todo mundo junto comigo? E aí eles são libertos.
nós vemos que o povo do Egito, o povo de Deus, perdão, ele é liberto do Egito. É uma libertação que acontece com muitas ações milagrosas do Senhor, com muito poder envolvido. Não foi simplesmente as pessoas dando tchau e saindo, mas o coração de Faraó que foi endurecido, com o tempo ele foi vendo o poder grandioso do nosso Deus, e é o Deus que nós servimos até hoje, amém? Que operou milagres, maravilhas, sinais, que realmente pesaram a mão sobre o Egito, que era a maior potência daquela época. O maior poderio bélico, econômico era no Egito. E Deus vai lá e devasta o Egito para que o seu povo fosse liberto. E esse povo é liberto de forma sobrenatural. E a sobrenaturalidade de Deus não a naturalidade de Deus também está presente nesse lugar. Logo de cara, para que houvesse pouco impacto, Faraó vindo, eles olham para frente, quem estava na frente? O mar. Olha para trás, espada. Olha para frente, água. Animais, crianças, bebês, mulheres grávidas, homens e o mar na frente. E Deus fala para eles: marche. Aí Moisés estende a vara, o cajado, as águas se abrem, e a palavra fala que o chão, ao se abrir, já estava seco. E eles passam em uma terra seca pelo fundo de um oceano que tinha paredes abertas. No fundo do mar, né, paredes do mar, e eles passam então a seco. E eles são livres do exército faraó que morreram naquele lugar quando as águas se fecham. Até aí todo mundo acompanhando? Todo mundo assistiu a novela? E aí, a gente sabe que esse povo começa uma caminhada. E até então eu só estou dando pano de fundo. Esse povo começa uma caminhada. Esse povo começa a caminhar em direção à terra. Completa comigo, a terra prometida. Uma terra que foi prometida lá atrás, que Deus levaria seu povo para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que mana leite e mel não é uma terra onde tinha um geyser, onde ele cuspia leite, por exemplo, e nem mel. Mas era uma terra de muita abundância, era uma terra onde havia uma produção, uma prosperidade financeira muito grande. E é para essa terra que Deus estava conduzindo o seu povo. É para esse lugar, é para esse local que aqui era físico, que Deus conduziu o seu povo para a promessa. Então Deus tira um povo que era escravo do Egito, que era escravo lá no Egito. Deus tira esse povo da escravidão, uma mão poderosa com muitos milagres e sobrenaturalidade, e direciona esse povo para uma terra que mana leite e mel, que é a terra prometida. Uma terra de bênçãos, uma dimensão onde haveria muita prosperidade naquele lugar. Essa foi a promessa. E essa história, ela relata muito bem as nossas vidas. Isso é um relato da nossa vida cristã. Nós éramos escravos do pecado, amém? A palavra fala que todos pecaram. Nós estávamos destituídos, afastados, nós fomos retirados da glória de Deus por conta do pecado. E um dia, de uma forma muito poderosa, Deus nos tira desse lugar do império das trevas e nos traz para o reino da luz. A partir do momento que Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz, nós mudamos de ambiente, nós mudamos de lugar, nós fomos libertos do pecado, amém? Nós fomos libertos da escravidão do pecado, assim como o povo do Egito foi liberto do Egito e levado para a terra prometida, nós fomos libertos do pecado e fomos conduzidos então para uma terra prometida, que é a terra que Deus tem para nós. Você pode dar um amém por isso? Nós fomos resgatados do império das trevas. Nós fomos resgatados. Vira para a pessoa do seu lado e fala: você foi resgatado. Só que quando a gente volta para a história do Egito, nós sabemos que eles foram libertos, sim ou não? Como vai? Participa comigo aí. Nós sabemos que eles foram libertos, sim ou não? No entanto, nem todos conseguiram tirar o Egito de dentro. Isso é um fato. Eles começam a caminhar um pouquinho e eles começam a falar:
Moisés, você tirou a gente lá do Egito, que era para a gente morrer aqui? Será que não tinha cova suficiente para sermos enterrados no Egito? É por isso que você tirou para a gente morrer aqui nesse deserto? Aí a gente vê a mão poderosa de Deus agindo. Moisés! Eles esqueceram dos chicotadas nas costas, da escravidão, da exploração, mas lá nós tínhamos cebolas para comer, nós tínhamos isso e aquilo, e aqui trouxe para a gente morrer de fome. Aí Deus, com sua mão poderosa, fala então, vocês vão comer codorna até sair pelo ouvido, que é o que a palavra fala. E deu uma chuva de codorna e todo mundo come à vontade. Estamos com sede, vamos morrer de sede. Trouxe a gente para esse deserto, tal. E Moisés vai lá e a água, a rocha, jorra água para milhões de pessoas para se saciarem. Não foi simplesmente uma goteira ou um negocinho pingando. Negócio monstruoso para milhões de pessoas matarem a sede. E Deus foi agindo e mostrando seu poderio. No entanto, mesmo assim, nós vemos que as pessoas ficaram presas lá no Egito. E elas não conseguiram passar por uma transformação. A palavra fala que aqueles que receberam a promessa não viveram a promessa. Uma geração inteira teve que ficar pelo deserto, porque eles não foram capazes de ter uma mudança de mentalidade para poder acessar a terra prometida. A palavra fala que eles poderiam ter acessado a terra prometida sem que houvesse matanças no meio deles. No entanto, eles se envolveram com o pecado. Eles se deram à imoralidade sexual. Por se darem à imoralidade sexual, o anjo do Senhor vem e faz a matança no meio deles. Nessa passagem, os levitas são levantados. Houve uma matança, muita gente morreu. A palavra fala que o anjo do Senhor ia à frente deles, limpando e exterminando os outros povos que eram os inimigos. Então não precisaria ter morrido ninguém, mas a gente sabe na passagem, quando eles chegam na terra prometida, eles ainda têm que lutar e eles perdem batalhas. Pessoas morrem, homens morreram naquele lugar, famílias perderam pai, perderam filho, perderam irmão, irmãos perderam seus irmãos nas batalhas. E a palavra fala que eles poderiam ter vencido, que eles não precisariam ter morrido. A palavra fala que durante esse processo de terem sido libertos do Egito e estarem caminhando para a terra prometida, eles poderiam ter um encontro com o próprio Deus. Porque Moisés conduz eles para o pé do monte. E lá no pé do monte, Deus fala que ele iria se manifestar para todos. Não era simplesmente para Moisés, era para todos. Todos poderiam ter um encontro com Deus. E Deus fala, eu quero transformar essa nação em reis e sacerdote. Uma nação de reis e sacerdote. Mas eles ficaram com medo. Eles tiveram medo da vida, de que Deus poderia consumi-los. E a palavra fala que como nós vamos entrar na presença de Deus? Nós vamos morrer. Se Deus aparecer, nós vamos morrer. Por que eles iriam morrer? Porque tinha pecado. Então eles preferiram ficar com o pecado ao se limparem disso e poderem entrar na presença de Deus. Ao ponto de falarem, vai Moisés no nosso lugar e seja nosso representante perante Deus. E eles não desfrutaram da presença daquilo que Moisés desfrutou. A palavra fala que estava disponível para todos. Mas eles decidiram escolher um intermediário que era Moisés. Eles não desfrutaram de uma terra que manda leite e mel. Muitos ficaram pelo caminho. E assim como eu falei que essa história representa, essa história que conta a saída do Egito, a chegada na terra prometida e a estadia nesse lugar, assim representa a nossa vida. Fomos tirados do império das trevas e trazidos para o reino da luz. Assim também, como lá no povo do Egito, nós vimos que muitos não conseguiram tirar o Egito de dentro e tiveram que morrer no caminho e nunca chegaram na terra prometida, assim muitas pessoas que foram tirados do império das trevas, trazidos para o reino da luz, não desfrutam de uma dimensão de terra prometida. Quando nós falamos a respeito de terra prometida, nós não estamos falando a respeito de um lugar específico. Nós não estamos falando que, gente, pega a mochila, põe nas costas, que Deus vai nos conduzir para um lugar. Mas nós estamos falando que existe uma dimensão da qual nós podemos acessar, que é a nossa terra prometida, que é uma dimensão de terra que manda leite e mel, onde nesse lugar nós temos aquilo que nós precisamos, o Senhor nos entrega, nós podemos desfrutar das bênçãos do Senhor, nós podemos deleitarmos no Senhor e ter os desejos do nosso coração satisfeitos. Nesse lugar nós podemos ter revelação de quem Deus é, nós podemos ter um relacionamento íntimo com Ele. É nesse lugar que nós crescemos em intimidade com Deus, é nesse lugar que nós podemos viver o cumprimento da palavra, é nesse lugar que nós podemos ter uma vida plena. E a vida plena não fala a respeito de casona, carrão, não, mas fala de você viver para aquilo que você nasceu para fazer.
Isso é um lugar de plenitude. Existe uma dimensão espiritual da qual nós podemos acessar e nós podemos viver nesse lugar. Mas, assim como o povo de Deus, que foi tirado do Egito, estava sendo conduzido para a terra prometida, mas eles não chegaram nesse lugar e não desfrutaram das promessas de Deus, assim também muitas pessoas que foram tiradas do império das trevas e sendo conduzidos para uma dimensão de terra prometida, não desfrutam também. E talvez essa pessoa seja você. E é por isso que você está aqui nessa noite nos assistindo, porque no nome de Jesus o Senhor quer transformar a sua realidade, amém? Se existe algo que te impede de desfrutar das bênçãos do Senhor, das promessas do Senhor sobre a sua vida, é nessa noite que a gente vai entregar no altar do Senhor. É nessa noite que você vai levantar e você vai buscar isso. Aquilo que te falta, você vai levantar e você vai buscar. Porque a vontade do Senhor é que todos vivam as promessas do Senhor. Que todos desfrutem da promessa do Senhor. Todos possam entrar nesse lugar e possam viver essa realidade com o Senhor. Por isso que você está aqui. Por isso que hoje você foi incomodado a estar presente num culto. Por isso que o Senhor te deu o desejo de estar aqui, talvez ou porque você tinha uma escala e a sua escala caiu justamente nesse culto, que é para você ouvir aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Assim como o povo de Deus viveu a quem é menos abaixo daquilo que Deus tinha como promessas, talvez assim está sendo a sua vida. Aquém daquilo que você poderia estar vivendo com Deus e como um todo na sua vida. Se você muda a sua vida com Deus, você muda a sua vida inteira, amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala isso. Se você muda a sua vida com Deus, você muda a sua vida inteira. Uma das frases que a gente escuta, e talvez você já escutou e talvez você já falou, porque eu já falei essa frase algumas vezes também, e a gente escuta isso com uma certa frequência, é que Deus está no... Vamos ver quem acerta. No controle. Deus está no controle de tudo. Quem já falou essa frase? Quem já ouviu essa frase? Você acabou de ouvir. Deus está no controle. Sim ou não? Não é uma frase comum de ouvirmos? Deus está no controle. Só que quando a gente fala a respeito de Deus estar no controle, qual que é a imagem que vem na sua cabeça? Na minha vem um controle de videogame. Deus está no controle. Só que eu não vejo Deus no controle. Eu não vejo Deus lá em cima apertando os botões para conduzir minha vida. Eu não vejo Deus dessa forma, porque Ele nos deu livre-arbítrio, sim ou não? Então eu prefiro falar que Deus está no governo de todas as coisas, porque nada foge ao governo de Deus. Você pode dar um amém por isso? Independente do que acontece na sua vida, independente do que aconteceu na sua vida, Deus, acima de todas as coisas, respeitando as suas escolhas, Deus continua no governo. Isso é fato. Deus continua no governo. Só que quando a gente para pensar a respeito de Deus estar no controle, muitas pessoas pensam, se é da vontade de Deus, vai acontecer. Simples assim. Não, se isso é da vontade de Deus, vai acontecer. E senta a bunda na cadeira e fica esperando acontecer. Porque Deus está no controle. E se é da vontade dele, vai acontecer. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Então isso vai acontecer. Mas fala para mim. Deus quer que as pessoas pereçam? Sim ou não? Mas tem gente perecendo? Então nem tudo Deus no controle. Porque se Deus estivesse controlando todas as coisas, ninguém pereceria. E todo mundo faria as escolhas certas. Nós temos nosso livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas. Você tem suas escolhas. Você pode decidir. E com certeza, existe a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas existe também a parte que cabe a mim e a você. Das nossas escolhas e das nossas decisões. Existe uma responsabilidade. Quando Deus te deu o livre-arbítrio, Ele te deu uma responsabilidade de fazer boas escolhas. E Deus não escolhe por você. Ele permite com que você faça suas escolhas. Deus nos orienta, Deus nos ensina, Deus nos direciona, nos aponta o caminho, acende o caminho da qual nós devemos andar, mas quem decide andar sou eu e você, amém? Deus continua no governo, mas as escolhas são suas. Com certeza existe uma parcela das escolhas, das decisões, que são minhas e são suas, para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Pensa comigo.
Jesus vai voltar. Amém? Amém? Você querendo ou não, Jesus vai voltar. Querendo ou não, Jesus vai voltar. Depende de alguma coisa que você faça alguma coisa para que Jesus volte? Não temos nenhuma ação quanto a isso. Isso está cravado que Jesus vai voltar, independente do que aconteça, Jesus vai voltar. Se você não estiver bem, Jesus vai voltar. Mas em nome de Jesus você vai estar bem e Jesus vai voltar e nós vamos nos alegrar nesse tempo, amém? Isso não depende, isso é totalmente independente da sua vontade e daquilo que você aconteça. Só que às vezes as pessoas elas deixam de assumir a própria responsabilidade, falando que Deus está no controle de todas as coisas. E eu tiro a responsabilidade de mim e passo a responsabilidade para Deus. Então se ele está no controle, a responsabilidade é toda dele. E eu deixo de assumir a minha responsabilidade. Só que aí, algumas coisas não acontecem na sua vida. Por exemplo, o povo não entrar na terra prometida foi mediante as escolhas que eles fizeram. 2 naquele meio, Josué e Caleb, quando eles voltam da terra prometida, eles dão um parecer diferente dos outros espias que foram. Eles entraram na terra, sim ou não? Porque eles fizeram uma escolha diferente. Mediante a responsabilidade das escolhas deles, eles puderam acessar a terra prometida. Então existe uma grande porção daquilo que tem para acontecer na minha e na sua vida, que é nossa responsabilidade. Daquilo que tem separado e liberados para você viva, que é sua responsabilidade. E quando as pessoas não entendem sobre isso e não entendem dessa responsabilidade, elas jogam tudo para Deus. Só que aí as coisas não acontecem. E adivinha de quem é a culpa? É de Deus. Porque se as coisas não acontecerem e Deus estava no controle de todas as coisas, o culpado é Deus. E convenhamos que se fosse toda a responsabilidade de Deus, nossa vida era diferente, sim ou não? Mas ele já liberou. E aí você não assume a sua responsabilidade, deixa de viver as promessas de Deus, você vive aquém das promessas de Deus, assim como o povo que saiu do Egito, que foi liberado do Egito, e no final da história, a culpa passa a ser de Deus, porque você não viveu as promessas. Deus quer te levar para uma dimensão da terra prometida, Deus quer te levar para esse lugar, quando você assume as suas responsabilidades, você vai viver coisas incríveis com Deus, um nível de revelação e relacionamento. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, relacionamento. Relacionamento. Um nível de relacionamento com Deus, um nível de revelação de Deus, onde você passa a desfrutar de um relacionamento com Deus. Não é mais um pedido sobre coisas, não é mais um pedido sobre bens, não é mais um pedido sobre coisas boas ou ruins, mas é sobre quem Deus é. É nesse lugar que o Senhor está querendo te conduzir. E são as suas escolhas que vão te levar para esse lugar. Ou você continua deixando com que Deus, abre aspas, esteja no controle e vive aquém daquilo que Deus pode te oportunizar, ou você hoje, a partir de hoje, assume a sua responsabilidade e vive uma vida incrível com Deus. Amém? A escolha é minha e sua. Os mais de 2 milhões que receberam a promessa, infelizmente, ficaram pelo caminho. E o que fez eles ficarem pelo caminho? Sabemos que tem 5 pecados mais destacados que impediram o povo de entrar na terra prometida. Nós temos a cobiça, que foi um dos pecados que impediu o povo de entrar na terra prometida. Nós temos a idolatria, que impediu o povo de entrar na terra prometida. Nós temos a imoralidade sexual. Nós temos a pôr Deus à prova. E nós temos também a murmuração, que impediram o povo de entrar na terra prometida. E tudo isso tem uma base. Tudo isso foi motivado e foi conduzido pelo medo. Eles permitiram que o medo tomasse conta do coração, com que o medo comece a ditar, começasse a ditar as escolhas. Eles se tornaram pessoas incrédulas, não crendo que Deus poderia cumprir as promessas que ele fez. Quando eles escutavam a promessa, vamos conduzir vocês, sai da sua terra, da sua parentela, e essa foi a promessa feita lá atrás, quando tudo começou. E aí isso foi passando de gerações. E quando chega nesse povo, eles não conseguiam entender que Deus que tirou eles do Egito, Deus que preparou todas as coisas, colocaria eles numa terra que mana leite e mel.
E eles começaram a ficar incrédulos que Deus faria e que Deus poderia fazer. Talvez eles até criam que Deus poderia fazer, mas eles criam que talvez não era com eles. Não era nesse lugar. A incredulidade impediu com que eles acessassem esse lugar, com que eles continuassem caminhando e desfrutassem das bênçãos do Senhor, das promessas do Senhor. E a incredulidade, a base da incredulidade é medo. Eles tiveram medo de avançar, medo de perecer, medo de desfrutar do Senhor, medo de morrerem. Quando eles saem do Egito, o povo falando para Moisés, você nos tirou para morrer aqui nesse deserto? Não tinha cova suficiente no Egito para a gente ser enterrado? Medo de morrer. O Deus que tirou você da onde tirou, você acha que ele vai deixar você morrer onde você está agora? O Deus que arrancou você do pecado que você estava, você acha que ele quer que você volte para esse lugar? Ele quer que você continue crescendo, vivendo coisas incríveis com Deus. Você acha que Deus nos tira de um lugar para deixar a gente morrer na praia? Obviamente que não. O nosso Deus é bondoso. O nosso Deus é bondoso. O nosso Deus é amoroso. Nosso Deus não ama. Ele é o amor. É uma coisa muito diferente da outra. Porque se ele sentisse amor, poderia ter algum momento que ele não sentia mais. Mas ele é o amor. Que é muito diferente uma coisa da outra. E aí sabe o que acontece? Presta atenção nessa parte. O medo, ele tem uma habilidade. E ele começa a se disfarçar nas nossas vidas. E ele tende a achar um nome bonito para quando a gente sente medo. E algumas pessoas chamam isso de virtude. Então, quando eles sentiam medo, quando nós sentimos medo, nós queremos dar um nome bonito para aquilo que nós estamos sentindo. Algumas pessoas chamam de sabedoria. E eu não estou falando que a sabedoria é medo. Amém? Mas o medo, ele tenta se disfarçar de sabedoria. O medo, ele tenta se disfarçar de prudência. Então, quando eles foram para o Egito, quando eles saíram do Egito, eles estão na beirada ali da terra prometida, os espias vão para aquele lugar e eles voltam com um relatório, trazendo cachos de uva em 2 homens carregando, porque os cachos eram gigantescos. Eles falam a respeito do fruto e a capacidade de produção daquela terra, que era uma coisa imensa. Só que eles falam também dos povos que eram grandes, que eram altos. E aí o medo que eles tinham, a incredulidade em Deus, começa a falar para eles, acho que era melhor a gente não ter saído do Egito. Talvez por prudência, para que a gente não morra, era melhor a gente voltar e permanecer onde a gente estava. É melhor a gente ficar como escravo, é melhor a gente não desfrutar da liberdade que Deus tem para as nossas vidas, é melhor a gente não desfrutar das promessas de Deus, porque vai que a gente morre. E o medo, ele vai tentando se disfarçar, o medo, ele vai tentando se persuadir. Só que Deus tem muito mais para você, porque quando você começa a aceitar essa voz, você começa a dar ouvido para essa voz, você começa a acreditar que não, realmente, é perigoso eu ir, porque é perigoso eu ir, porque pode ser que eu vá e eu morra. Então eu fico aquém. Todo mundo entende a expressão aquém? Tranquilo, né? Aquém é menos. Você fica aquém daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Então é melhor eu ficar aqui, porque aqui é seguro, do que eu desfrutar de uma coisa melhor. Então o medo te paralisa, o medo te impede de viver as promessas do Senhor. Só que o Senhor já tem muitas coisas liberadas sobre a sua vida. E hoje você tem que sair desse lugar de medo e buscar aquilo que é seu por direito, amém? Esses dias eu ouvi uma frase que é muito legal, eu falo assim: o que você precisa para sobreviver é trazido até você. Deus traz até você. Tudo que você precisa para sobreviver, Deus traz até você. Mas aquilo da qual você nasceu para ser, está logo depois de uma batalha. Está logo depois da luta. O medo fala, fica parado onde você está, fica estagnado onde você está, não vai não que é perigoso morrer. Olha o tamanho desse gigante se levantando contra o povo. Você imagina quem vai poder lutar? Olha, aquela espada ali deve ter mais ou menos, só de espada deve ter mais ou menos uns 8 quilos. Como é que você vai lutar? Você é do tamanho da espada.
A hora que passar a espada, não, não vai não. Olha o tamanho desse gigante. É o medo falando. É o medo falando, não, não, não fica não. Não, não vai. Ó, ali do outro lado tem a recompensa de casar com a filha do rei, livre de impostos por todo o restante da vida. Tem isso, tem aquilo outro, tem um monte de promessa lá do outro lado. Mas antes da promessa tem um gigante, tem uma luta a ser travada. O medo fala, fica onde você está. Fica onde você está, porque é seguro. Porque se você for, tem um gigante no caminho. Só que as promessas já estão liberadas do outro lado. Quando a gente vê a história de Davi, um exército inteiro paralisado por causa do medo. Quando Davi chega lá, o irmão dele não fala para ele, você veio aqui tirar sarro da gente? Você veio aqui para ver a luta? Com certeza você veio aqui tirar sarro. Ele fala, não, não vi não. O povo tudo com medo, o exército todo com medo, os valentes com medo. E Davi chega lá, o pastorzinho de ovelha, fala, não, medo não, vou enfrentar. Eu vou enfrentar porque eu não vou no meu braço forte, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Pegou as pedrinhas, pegou 5 pedras, uma para cada irmão de Golias, Golias e seus irmãos. Falou, vou acabar com todo mundo. E ele foi para a batalha. E ele viveu as promessas. O Senhor quer te tirar da onde você está. O Senhor quer te empurrar para outro lugar em 2025, para que a sua vida seja diferente, para que você não viva onde você está. Foi bom até aqui, glória a Deus por isso. Você sobreviveu até aqui. Mas em 2025 tem que ser diferente. E o 2025 não é 1º de janeiro, não é hoje. Já começou 2025, amém? O Senhor quer te levar para esse lugar. O Senhor quer te conduzir para esse lugar. Por isso que a palavra fala tanto para nós guardarmos as promessas diante dos nossos olhos. Por isso que a palavra fala para a gente guardar esse livro da lei e nele meditar de dia e de noite. Por isso que a palavra fala a respeito disso, para que nós não venhamos a perder isso de vista. Porque se a gente começa a tirar os nossos olhos daquilo que Deus faz e de quem Deus é, a gente começa a dar lugar para o medo. E o medo vai começar a tomar conta de todas as coisas. E o medo vai deixar você paralisado. E eu tenho certeza, se você está aqui nessa noite, você não quer ficar paralisado onde você está, amém? Nós vamos avançar. Josué, quando assume a liderança do povo, logo depois de Moisés. Quem liderou antes? Moisés. Nada mais, nada menos do que Moisés, um dos maiores líderes descritos na Bíblia. Liderou milhões de pessoas com coração duro, coração difícil, incrédulos, por um caminho muito difícil no deserto. Moisés. E aí, Moisés é levado e vem Josué para assumir. E aí Deus vem trazendo uma direção para Josué. Deus vem trazendo o segredo para Josué. Falando, Josué, presta atenção no que eu vou te falar agora, para que você possa viver as promessas de Deus para a sua vida. E lá em Josué, capítulo 1, verso 5, vamos ler junto? Abra comigo, Josué, capítulo 1, a partir do verso 5. Nessa passagem, Deus está falando para Josué, Josué, presta atenção. Você vai cantar, você vai proclamar, você vai repetir, você vai orar, você vai desenhar, você vai escrever, você vai fazer tudo o que for necessário, mas coloca diante dos seus olhos para que você jamais esqueça. E Josué capítulo 1, verso 5, a palavra diz assim: ninguém conseguirá resistir a você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a todas a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andes. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele saiu num tempo com Moisés que não teve guerra, não era um tempo de conquista, era um tempo de travessia. E aí depois do rio, o que tinha sobrado para ele? A parte de batalha.
a parte de conquistar as terras, de conquistar as cidades. Então era algo diferente, por mais que eles batalharam no deserto, agora era uma outra fase, e Deus estava garantindo, Josué, Moisés não está mais junto, mas pode ter certeza que assim como eu fui com Moisés, eu vou com você. Quando você chegar diante de uma cidade murada, como Jericó, com muralhas altas, uma cidade totalmente fortificada, de pessoas fortes e um poderoso exército, lembra? Não fui eu que te ordenei, seja forte, corajoso, não temas e não te desanimes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde você andar. Aí ele vai e caminha e a gente vê uma conquista boa parcial da terra prometida. Mas qual foi o segredo aqui do começo? Não se afaste do livro da lei. Não tire os olhos das promessas que Deus tem para você. Não perca de vista que eu sou contigo por onde você andar. Não dá espaço para o medo. Quando você chegar lá e ver coisas que você ainda não viu, pode ter certeza que eu estou indo à frente. Por isso nós precisamos meditar no livro da lei. Por isso nós precisamos ter claro o que a palavra está nos falando. Por isso nós precisamos saber e conhecer a Bíblia, porque é a partir dela que nós baseamos a nossa fé. Não é no nosso achismo, não é no Instagram, não é nas pessoas que publicam meio versículo no Instagram. Não é nesse lugar. É na palavra que nós precisamos fixar os nossos fundamentos. É nesse lugar que nós precisamos saber o que ela fala a nosso respeito. Se Josué tira os olhos dele da lei e da palavra e das promessas, ele jamais teria conquistado o que ele conquistou. Pensa comigo, gente. Chegando, a primeira cidade para eles conquistarem, qual foi? Fala Jericó. Qual foi? Jericó. Aí Deus fala o quê? Josué, vocês não vão batalhar. Pode ficar tranquilo, abaixa as espadas aí, não precisa. Vocês vão dar voltas em volta da cidade. Josué ia pensar, cara, eu estou ouvindo coisa, não é possível. Se dar volta em volta da cidade, tá maluco? Como é que a gente vai batalhar? Vou caminhar daqui 7 dias rodando em volta da cidade e depois? Aí vamos ter que batalhar? Como? Não faz sentido a estratégia. Mas ele se lembrava. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde andar. Ele lembrava das promessas do Senhor sobre o livro da lei, falando para ele meditar, para que ele fale sobre esse livro dia e noite, para ele ter o cuidado de obedecer, para que ele conduziu o povo para herdar a terra. Falou, não, se é Deus falando, então vamos fazer, por mais maluco que pareça ao nosso pensamento. Vamos fazer, porque é o Senhor que está mandando. E a palavra do Senhor nos fala por muitos textos, mas eu queria ler 2 Coríntios capítulo 1, verso 18. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 18, a palavra fala assim: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a você não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Não é não e sim. É somente sim. É somente sim, em alto e bom tom. A palavra tem descrito mais de 7.700 promessas. 7.700 promessas a nosso respeito. A Bíblia fala a respeito disso. E quando a gente lê esse versículo, o que ele está falando? Que Deus fez promessas. Deus escreveu uma história a seu respeito, amém? Amém? Deus escreveu uma história a seu respeito? Dá um amém aí. Deus escreveu uma história a seu respeito. E todas as promessas descritas na palavra para a sua vida, Deus já falou? Sim. Então quando a gente olha os planos de Deus para nós, você olha os planos de Deus para a sua vida, e você olha e você fala o quê? Amém. Amém, quero viver. E eu como que é a palavra? Eu me posiciono de acordo com a promessa que Deus já liberou sobre a minha vida. Lembra que eu falei na oferta que aquilo que precisa para que as sementes cheguem a nós já está feito por Deus? Amém? Cara, já está pronta essa parte. Então as promessas que nós temos para viver, Deus já escreveu e já liberou. E para a sua vida ele já falou? Sim. Está liberado? Sim. Para a sua vida é sim. Então você olha as promessas e agora é a nossa parte
que é a segunda parte do versículo, onde ele fala: por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós. Então, por nós, a gente fala assim: esse é o plano? Cara, eu quero viver. Amém. Que assim como você determinou, assim como Deus determinou, seja sobre a minha vida. Então, amém. Eu quero viver essas promessas. E eu me posiciono para poder viver as promessas do Senhor. Porque Deus já fez a promessa, Ele já liberou. Então, nós olhamos a promessa e falamos: amém, eu quero viver isso. E eu me posiciono para viver essa promessa. Deus nos fez livres, amém? A palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, amém? Só que aí a pessoa começa a dar ouvido para o medo, começa a dar ouvido para outras coisas. E ela tem um senso, como um exemplo, um senso de inferioridade muito grande dentro dela. E tudo que as pessoas fazem, elas estão atacando ela. Ela se sente atacada com isso. Ela se sente prejudicada. As pessoas fazem coisas que vão prejudicar. Ela sempre se sente prejudicada com tudo que as pessoas fazem. Quando a pessoa se permite viver nesse lugar e ela não confronta esse pensamento, ela não confronta esse sentimento, ela está tomando posse disso para ela. Desse sentimento de inferioridade, esse sentimento de que ninguém a ama, de que ela não é importante, que ela não tem valor, e ela permite com que isso entre no coração dela. Sabe o que acontece? Ela está olhando as promessas de Deus e ela não está falando amém. Porque ela não está se posicionando na vida dela para viver as promessas do Senhor. Porque se na palavra está falando que nós já fomos livres, curados e libertos, que Jesus levou sobre a cruz todas as enfermidades e todas as coisas, nós olhamos isso e permitimos com que isso permaneça no nosso coração. Nós estamos olhando as promessas e nós não estamos dando o nosso amém. Nós deixamos com simplesmente a coisa aconteça. Nós estamos assim como o povo que foi tirado do Egito, caminhando para a terra prometida, vivendo aquém daquilo que foi liberado para as nossas vidas. Se na palavra está escrito que Deus já deu sim, falta a gente se posicionar com assim seja sobre a minha vida também. O amém. A palavra fala que em Hebreus, começando no capítulo 3, no final do 3 e começo do 4, ele vai falar que o povo não herdou a terra prometida, eles não acessaram as promessas que Deus tinha para a vida deles porque faltou fé. Faltou pegar a fé e juntar nas promessas que eles haviam recebido. E quando a gente permite com que coisas, assim como eu dei o exemplo da inferioridade, mas tantos outros que eu poderia usar como exemplo, quando a gente permite com que isso permaneça no nosso coração, nós estamos com as promessas na mão, mas a mão da fé a gente não está colocando em prática. A gente não está colocando em dia aquilo que nós precisamos fazer para que a promessa mais a fé se juntem e nós vivamos as promessas de Deus. Glória a Deus, Deus já liberou mais de 7.700 promessas escritas na Bíblia a nosso respeito. Só falta o nosso posicionamento, que é o nosso amém, porque o sim de Deus já aconteceu. Deus já liberou. Deus leva o seu povo para um lugar onde não tinha nada, absolutamente nada, que era o deserto. Ele leva esse povo para esse lugar, para que eles pudessem ser tratados, para que o coração deles pudessem ser trabalhados. E assim como eles não tinham nada, então Deus poderia confiar algumas coisas para eles, para que então eles pudessem gerirem tudo aquilo que Deus estava confiando, para que eles pudessem usufruir daquilo, para que Deus pudesse confiar algumas coisas a eles. Só que eles não entenderam. Porque quanto mais nós cremos em Deus, quanto mais nós confiamos em Deus, mais Deus pode confiar nas nossas mãos e no nosso cuidado. Quanto maior o nosso nível de revelação de quem Deus é, mais Ele pode confiar em nós as promessas que Ele tem para liberar nessa terra. O nosso entendimento e o nosso posicionamento limita aquilo que Deus tem para fazer nessa terra, porque Ele vai fazer nessa terra por meio da sua vida. A gente não pode acelerar o que Deus tem para fazer, mas a gente pode atrasar. E Deus nos livre disso, amém? Eu não quero atrasar os planos de Deus para minha vida. Eu não quero ser uma pedra de tropeço para mim, na minha vida, com os planos de Deus. Eu não quero. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós. Êxodo capítulo 23, 27 diz assim. Êxodo 23, verso 27. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos
virem as costas e fujam. Olha a promessa de Deus. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornará desolada, e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Olha o verso 30. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Deus está falando aqui que ele vai mandar o anjo na frente que vai fazer o que for necessário para limpar. Amém? Ele vai trabalhar, vai acabar com tudo. Vai acertar ali com os povos e tal. Depois ele fala que ele não vai expulsar tudo de uma vez. Vai ser aos poucos. Porque se ele expulsa tudo de uma vez, vai crescer, vai se multiplicar os animais aqui selvagens e vai se tornar um risco para o povo. E o povo vai ser atacado por esses animais. E não é o plano de Deus isso. E ele fecha o versículo 30 falando que ele vai expulsar os povos aos poucos, conforme eles forem sendo suficientes para ocupar a terra. Então Deus só está esperando você crescer e se desenvolver, ele só está esperando você estar pronto para que ele possa liberar mais coisas sobre a sua vida. Quando o povo estivesse pronto para assumir a terra, quando o povo estivesse pronto e preparado para tomar conta e governar a terra, Deus expulsaria, governa mais um pouquinho, expulsa, governa mais um pouquinho, expulsa, governa mais um pouquinho. Mas tinha a ação direta do povo de se preparar e de se capacitar e de se multiplicar para que eles pudessem tomar conta da terra. E Deus já tinha dado a promessa que ele ia limpando conforme eles estivessem preparados. Aquilo que ainda não aconteceu na sua vida, as promessas que o Senhor já liberou sobre a sua vida que ainda não aconteceram, só está dependendo de uma coisa. Só está dependendo da pessoa que mora dentro de você se capacitar, se transformar, se largar aquilo que precisa ser largado, abandonar o pecado, crescer, se amadurecer para que possa chegar. Quando fala sobre terra prometida, Deus não está falando sobre céu. Deus não está falando sobre uma vida pós a morte. Deus não está falando sobre isso. Ele está falando sobre essa dimensão aqui, ó, terrena, desse momento da qual nós estamos vivendo. Não é algo que a gente vai desfrutar depois que a gente morrer. É outra coisa. Mas ele está falando desse tempo da qual nós estamos vivendo nesse lugar. Existe uma dimensão da terra prometida que você pode acessar nesse tempo em vida. Isso fala a respeito de viver o estilo de vida do reino de Deus. Fala sobre viver conforme Jesus andou. Jesus veio nessa terra e nos mostrou como nós deveríamos andar. Jesus nos mostra uma parte da nossa herança. Depois eu falo mais sobre isso no outro dia. Mas ele já nos mostrou uma parte que é cabível a nós, como filhos de Deus. De como nós devemos andar, do cumprimento da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Sobre uma vida plena. E a vida plena é o que eu falei no começo. Não é uma vida de luxo e carrão, porque isso não é o foco. Pode ser que aconteça na sua vida, mas isso completamente não é o foco. Nem um pouco. Mas é o cumprimento daquilo que você nasceu para fazer. Isso é uma vida de plenitude. Isso é uma vida onde você é completo, onde você é feliz, onde você é alegre, onde você é realizado. Quando Jesus vem para essa terra, ele começa a mostrar o modelo que está disponível para a gente viver. Quem concorda que Jesus veio e foi pleno nessa terra? Ele cumpriu a missão que tinha para ele, não cumpriu? Sim ou não? Esse é o modelo que tem para nós. Jesus dividiu a história, antes e depois de Cristo. Por onde ele passou, ele fez milagres e maravilhas. As pessoas foram impactadas. Povos foram tocados. Jesus já nos deu o modelo. Aos pais sabem disso. Quando nós temos filhos, e os filhos passam por um momento de dificuldade, às vezes talvez no hospital, às vezes não está passando bem, precisa ficar internado, ou precisa tomar remédio, ou se machucou, alguma coisa aconteceu. Qual que é uma frase característica dos pais? Cara, se eu pudesse, eu tomava o lugar do meu filho. Se precisa passar por um tratamento, eu passaria pelo tratamento. Precisa ficar internado, eu fico internado. Se eu pudesse trocar de lugar com ele, eu trocava. Não é isso, pais? Sim ou não? Nós que somos humanos, já temos esse pensamento. Deus olha para essa terra vendo seus filhos.
sofrendo nesse lugar. Ele fala, cara, eu não quero que os meus filhos fiquem sofrendo desse jeito. Eu não quero que os meus filhos precisem ficar internados dessa forma. Eu quero que eles vivam a palavra do Senhor. Eu quero que eles vivam a liberdade que existe em ser livre do pecado. Eu quero, quando eu falo internado, não estou falando a respeito de ficar internado no hospital. Amém? Deus não quer mesmo. Mas não é sobre isso que eu estou falando. É sobre a nossa vida espiritual ser como se a gente estivesse em coma. Entenderam? Beleza? Ficou claro essa parte? Não explico de novo. Deus olha para a nossa vida e fala assim, cara, eles não precisam, eles não podem viver separados. Eles não podem viver sem ter um contato com Deus. Eles não podem continuar sendo escravizados do pecado. Eles não podem continuar vivendo essa realidade aquém daquilo que eles poderiam viver. Se eu pudesse como pai, eu trocaria de lugar com eles. Não é isso que a gente fala? Aí Jesus, Deus, Jesus, Espírito Santo da Trindade vem, Jesus vem, toma o nosso lugar para que nós pudéssemos acessar Deus de novo. Foi isso que Deus fez. O sacrifício de Deus é o que nós pais gostaríamos de fazer quando nós estamos vendo nosso filho passar por um momento de dificuldade. E aí ele toma esse lugar não para a gente continuar internado, mas é para a gente poder ser livre desse lugar. Para que a gente possa acessar a salvação que Deus nos deu. E não só sermos salvos, mas para a gente poder acessar essa dimensão das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Quando Jesus veio a essa terra, nasceu, viveu, morreu numa cruz pelos nossos pecados. Depois ele ressuscita e sobe aos céus. Ele liberou a possibilidade de sermos salvos, amém? Sim ou não? Nós temos a possibilidade de sermos salvos. No entanto, a salvação caiu sobre você? Ou teve uma ação específica sua para acessar esse lugar? Teve uma ação específica, não teve? Por mais simples que foi, você precisou um dia confessar Jesus como teu Senhor. Sim ou não? E a partir desse momento, então, você foi tirado do império das trevas e trazido para o reino da luz. Assim como o povo foi tirado do Egito e foi colocado no deserto para caminhar até a terra prometida. Foi isso que fez. Muitas promessas já foram liberadas sobre a sua vida. Só que você precisa levantar e precisa ir buscar. Você precisa levantar e você precisa ir buscar. Como que você vai fazer isso? Você precisa orar, você precisa ter vida com Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. Não é uma vida religiosa, é um relacionamento com Deus. Isaías 63:1, da qual nós falamos no domingo. O Espírito do Senhor, do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviar para cuidar dos que estão de coração quebrantados, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar a bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Se você não está vivendo essa realidade, é porque você está aquém daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Se a gente não está levando as boas novas às pessoas, nós estamos aquém daquilo. Se você já recebeu as boas novas, glória a Deus por isso. Mas talvez você está com o coração quebrantado. Talvez você está precisando de libertação. Talvez você está se sentindo prisioneiro do pecado. Talvez você precisa de receber novamente para que você anda triste. O Senhor já liberou tudo que nós estamos fazendo. Ou melhor, vou voltar à minha frase. O seu dia a dia pode estar aquém daquilo que as promessas já liberaram. Por isso que eu estou falando para você, levanta e vai buscar aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Nós queremos mover no Espírito Santo, nós queremos usar os dons que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, mas se a gente não tem entendimento, se a gente não vai estudar, se a gente não vai procurar saber sobre, nós não vamos mover, porque assim como a salvação, um dia a gente teve que ter uma ação específica para assumir, para acessar isso, as outras promessas também precisam de uma ação específica nossa para que elas aconteçam. Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam deles. Talvez o que está faltando é levantar e buscar, está faltando um pouco de força para querer viver um pouco mais as promessas do Senhor. O que o Senhor está querendo te falar nessa noite, ou o que o Senhor está falando nessa noite, é 2025, começando hoje. Tem muita coisa para você viver. Tem muita coisa para você viver. Existe um nível de relacionamento novo a ser descoberto para 2025. Existe um nível mais alto. Nós subimos um monte em 2024. Subir um monte exige um exercício físico.
existe um esforço físico, mas em 2025 existe um lugar para nós acessarmos em Deus de revelação, de transformação, um local de libertação, de cura. É nesse lugar que o Senhor está nos chamando. Pelo que você tem passado, em qual desses pontos você está preso? Você está vivendo aquém daquilo que Deus tem para você? Essa é a noite de você se levantar e começar a correr atrás daquilo que Deus tem liberado. Assim como eu falei, existem coisas que vão acontecer, você querendo ou não, você se posicionando ou não. Assim como eu falei, um dia Jesus vai voltar, amém? Mas as outras coisas, elas estão só esperando o seu posicionamento para que elas possam ser liberadas. Assim como a terra, que um dia estava esperando para ela ser limpa, para que o povo pudesse tomar conta dela quando eles estivessem preparados. Existem as promessas do Senhor já liberadas sobre a sua vida, só esperando para ser entregues, esperando você estar preparado para receber. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. Aonde você está nessa palavra? Quem é você nesse lugar? O que tem te impedido de viver coisas com o Senhor? Será que talvez você se acomodou no lugar onde você esteve em 2024? Será que você se acomodou com viver essa realidade? Será que você se acostumou com isso? Existe uma história, né? Onde o homem chega no posto para abastecer o carro e ele começa a ouvir um choro de cachorro. E ele pergunta pro frentista: cara, isso é um choro de cachorro? E o frentista fala: é um cachorro, ele fica ali, ó, no final ali da data do terreno ali do posto. Fala: mas por que ele tá chorando? Porque ele sentou num prego. Fala: mas por que ele não levanta? E o frentista responde: é porque não tá doendo o suficiente. Tá doendo, mas não o suficiente para fazer ele levantar. Será que talvez o lugar que você chegou em 2024 é esse? É ruim, mas você já se acostumou com como tá ruim? Nessa noite o Senhor quer te tirar desse lugar, Ele quer te empurrar para viver coisa nova com Deus. Ele quer te empurrar para viver coisas incríveis com Deus. Um relacionamento. Talvez você foi tirado do império das trevas, você foi trazido para o reino da luz. Mas você não se permite ser transformado, você não confronta aquilo que está dentro de você, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Igual o exemplo que eu dei, você se magoa por todas as coisas, você se sente inferiorizado por todas as coisas, vai carregar isso até quando? Qual vai ser a hora que você vai confrontar isso e falar assim: Senhor, não condiz com a palavra, o que eu preciso fazer para ser transformado? Precisa ser transformado. Mentiras que acreditou, mentira que as pessoas falaram, fica magoado por tantas outras coisas que acontecem. E chegou uma hora de colocar isso diante do Senhor, de colocar isso na cruz do Senhor, para ser abandonado, para que você seja curado por isso. Ou melhor, para que você seja curado disso. E você possa acessar as promessas do Senhor. Levanta da onde você está e vai buscar aquilo que você quer viver com Deus. Eu quero viver coisas incríveis com Deus. Aquilo que Ele liberou sobre a minha vida, eu quero viver. Então eu preciso buscar isso. Porque à medida que eu estou, conforme eu vou me preparando para isso, o Senhor vai podendo liberar, assim como a terra prometida. E nessa noite Ele está te empurrando para esse lugar. Feche seus olhos, começa a orar. Começa a falar com o Senhor. Começa a contar para Ele qual é o lugar onde você está hoje, o que você quer viver com Deus, o que você quer viver em 2025. Você quer acessar essas promessas? Você tem a liberdade. Deus não está no controle, Deus está no governo. Quem toma as decisões é você. Existe uma porção de responsabilidade que é colocada sobre a sua vida, e as coisas vão acontecer na medida que você se posicionar. Pra sempre tu serás. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. Tu és fiel, pra sempre tu serás. Fiel, as tuas promessas são sim, amém. As tuas
promessas são sim e amém. As tuas promessas são sim e amém. As tuas promessas são sim e amém. Senhor, eu oro por cada um que está nesse culto, assistindo essa ministração, Pai. E no nome de Jesus eles possam se sentir desafiados, Pai, a viver coisas novas com o Senhor, a acessar novos níveis de relacionamento contigo, Pai. Realmente se levantar e se posicionar com ações práticas de uma transformação de vida, uma ação prática de poder realmente se preparar para viver as promessas do Senhor. Que eles sintam desafiados a ter um tempo maior de leitura da palavra, a ter um tempo maior de relacionamento contigo por meio da oração, tempos de adoração, tempos de jejum, que eles possam realmente se colocar em santidade ao Senhor, possam fazer propósitos contigo, que eles venham a crescer, que no nome de Jesus 2025 seja um ano de desenvolvimento, onde eles possam testemunhar das promessas que vieram sobre a vida deles, conforme eles foram se preparando, se posicionando, porque nós sabemos que aquilo que é necessário no mundo espiritual, o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, o Senhor já liberou as promessas sobre as nossas vidas, o Senhor já falou que vai à frente, retirando tudo que estava no caminho, os povos já foram retirados e as terras eram entregues conforme a possibilidade, conforme o povo estivesse preparado. Que assim sejam seus filhos em 2025, que assim sejam seus filhos a partir de hoje, vivendo coisas novas com o Senhor, vivendo as promessas do Senhor, testemunhando e sendo realmente instrumentos de testemunho do Senhor, Pai, nessa terra. Que eles sejam para a honra e glória do seu nome, Pai. Que eles possam olhar para os planos que o Senhor fez para a vida deles, para os planos que o Senhor estabeleceu sobre a história de cada um. E já existe um sim determinado, que eles possam olhar e decidir responder com um amém e viver os planos do Senhor, viver os planos que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Eu oro, Senhor amado, para que haja um quebrantamento do coração, aquilo que precisa ser entregue diante do Senhor, aquilo que precisa ser colocado no altar do Senhor, que nessa noite seja colocado, que eles não venham se acostumar com os pensamentos, com os sentimentos, com a área de relacionamento, com a vida espiritual, assim como está, mas que eles sejam confrontados, que eles venham a confrontar aquilo que tem no coração deles, para que eles possam crescer dia após dia, que eles possam crescer dia após dia, Pai. No nome de Jesus eu oro, Pai, para que a sua bênção repouse sobre a vida de cada um, Pai, e que no nome de Jesus eles vivam e testemunhem da bondade do Senhor sobre a vida deles, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos, te agradecemos por esse culto, te agradecemos por esse tempo, te entregamos, Pai, em querer desse culto, Deus. O Senhor receba como uma adoração agradável ao Senhor, que realmente nós possamos, Pai, tocar o seu coração, Pai, no nome de Jesus, e que a nossa noite seja abençoada, seja uma noite de descanso, uma noite, Pai, querido, de repouso, de renovarmos as nossas energias, Pai. Eu oro abençoando a vida de cada um aqui presente, cada um que está nos assistindo de forma online, Pai, que no nome de Jesus eles sejam impactados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus, aleluia. Deus abençoe cada um que está nos assistindo, que você realmente tenha uma noite de descanso, abençoado na presença do Senhor, e a todos nós aqui presentes, Deus abençoe, uma ótima noite, nos vemos no domingo. Deus abençoe. Vou confiar.